Como uma marca ela pode faturar mais investindo menos? Foi esse o caso que a gente teve com a Oficina dos Carimbos. Uma marca que é referência no Brasil na personalização de carimbos, que hoje faz parte da assessoria aqui da Oceanos. A Oficina dos Carimbos ela chegou faturando menos de 100 mil e investindo 30 mil reais em mídia paga. A partir de uma leitura estratégica que não é fácil, não é simples, e um alinhamento com a gestora, a gente entendeu que dava para faturar mais investindo menos. A gente fez uma redução de 50% e agora eu quero te contar como foi tudo isso. Então pega um papel e caneta e bora aproveitar esse bate-papo. João, primeiramente, obrigado por você estar aqui comigo nesse bate-papo. É o João, gestor de contas e de tráfego aqui na Oceanos. João, o grande objetivo aqui é a gente falar um pouco do case da Oficina dos Carimbos que você pegou lá quando eles vieram aqui pra gente, dentro de uma operação. Queria muito que você desse o contexto de como eles chegaram e principalmente responder uma pergunta. Como que a gente conseguiu faturar mais investindo menos? Para vocês terem uma ideia, a gente pegou a Oficina dos Carimbos investindo ali 30 mil reais mensais e o retorno dava menos do que 100 mil. A gente, depois de fazer um trabalho, a gente conseguiu reduzir isso para 15 mil em investimento, superando 100 mil reais. Ou seja, a gente reduziu para faturar mais. Eu queria muito que você se apresentasse e também contasse um pouco desse case. Boa. Galera, como o Luizão falou, eu sou o João, sou gestor de contas aqui no Oceanos. A Oficina dos Carimbos é um dos nossos cases aqui, onde a gente teve o maior trimestre da história da Oficina dos Carimbos. Então, nós começamos essa parceria no finalzinho do ano passado. O contexto de quando a oficina chegou é muito interessante, porque eles realmente investiam muito, só que dentro da operação tinham muitos pontos que estavam um pouco bagunçados, digamos assim, né? Então, vou dar um exemplo. Dentro do WhatsApp, a gente investia muita grana, só que, por mais que implementou automação, etc., mesmo assim ainda ficou muito difícil de lidar muito. Às vezes dava algum problema com algum funcionário, alguma coisa, algum cliente processo ficava sem resposta, né? Isso, e acabava dando problemas em si. Então, isso não só falando no WhatsApp, esse é um dos exemplos. A gente entrou, olhou tudo e falou, pô, acho que não faz sentido continuar investindo tanto que a gente está investindo no WhatsApp, se o site está dando certo nesse ponto, se no Meta está esse ROAS, no Google está esse. Então, pô, vamos acelerar o Google, está dando mais certo, o Meta também, e a gente, vamos ver para contratar talvez mais uma pessoa, etc. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa análise que você faz. Pô, vamos supor, você pega o gerenciador de anúncios, a gente está olhando muito para o fim, né? Que é a conversão. Você falou de site, você falou de WhatsApp, o que está dando certo, dando errado. Mas como que você olha primeiro um passo atrás ali? Vamos olhar para os criativos. Como é que foi essa leitura estratégica sua, olhando para uma marca que veio com muita produção de conteúdo, uma base de seguidores alta, né? Porém que não estava tendo resultado na mídia paga. Então, como que você fez essa leitura estratégica? E depois eu queria que você complementasse isso com o final também. Boa. Como a oficina já veio de anos investindo, de muitos, centenas de criativos já feitos, quando a gente entra, a gente precisa entender tudo que funcionou para a gente buscar forma de replicar. E às vezes não é fazer um vídeo igual, mas entender como que foi feito o gancho, por que talvez as pessoas tiveram mais retenção nesse vídeo, como que foi o desenvolvimento, como a gente falou da oferta, CTA, etc., entende tudo isso e começa a variar, realmente para não sair testando tudo do zero numa marca que já investiu tanta grana. Então a gente olha para o histórico, puxa ali, né? Eu sempre olho os criativos que tiveram o maior ROAS até o menor, e na campanha de mensagens, das que mais tiveram mensagens até a menor. A gente vai entendendo os padrões e vendo tudo que dá pra gente fazer a partir daí. Show! E isso é um negócio muito importante porque você consegue olhar de maneira estratégica e não ficar testando mais sem dados, né? Porque quando você não tem dados, você só tem achismo dentro de uma campanha. Então, por isso que é importante ter uma leitura, fazer análise para que realmente a gente consiga entregar mais resultado para o cliente. Isso. E agora falando um pouco sobre a conversão em si, você falou que quando lá você pegou a conta, a gente tinha muita conversão para o WhatsApp, tinha muita chamada, porém clientes reclamando de falta de resposta como um todo. E qual que foi a importância da implementação de um CRM? Porque a Oficina dos Carimbos, gente, antes de vir para mídia paga, a gente entrou para arrumar a casa na gestão do CRM. Então eu queria que você falasse, João, da importância da estrutura para o tráfego não ser aquilo de, pô, a gente está investindo e jogando água tipo num balde furado. Então, traduz para nós um pouco de como foi essa batalha, né? Porque foi difícil, não foi fácil. Sim, com certeza. Igual o Luiz falou, a gente começou esse projeto com a gestão do CRM. Isso foi muito importante porque logo no início já deu muito mais clareza para eles,
porque a venda no final do dia não é tanto sobre, chegou 500, eu vou atender os 500 e no outro dia vai ser a mesma coisa, etc. Mas, pô, a gente precisa voltar, tem muito bom orçamento que fica ali em aberto, muitas vezes a venda não é feita naquele momento. Então, o processo de venda ele vai disso, de às vezes dias falando com aquele cliente. Então, entendendo isso, depois que a gente entrou para a operação de mídia paga, o grande diferencial do WhatsApp foi a gente ter esse acesso ao CRM e acompanhar com eles. Porque não adianta nada eu estar enviando 1000 leads por dia, um custo por lead de R$1, e no final está sendo lead ruim, que não está entendendo do E ninguém está produto. tratando o lead, né? Exato. Então, a gente entra e analisa. Beleza, são bons leads? Além de olhar e ter a nossa ótica, a gente pergunta também para os vendedores, pergunta para a Maia, como é que tá? Tá vendendo? Tá bom? Beleza, tá ótimo. Então, tudo certo. Então, a gente consegue ir acompanhando melhor, tendo gestão do funil. Isso que foi feito, é muito fácil vocês apertar um botão, colocar mais investimento para gerar mais conversa no WhatsApp. Eu acho que isso é o que todo gestor que trabalha com achismo vai fazer. Sim. Nesse caso da oficina dos carimbos, eu gosto de lembrar que CRM é rotina. E marca que tem rotina consegue metrificar esses esforços, porque vendas é avanços. E por que a gente foi no caminho ao contrário, João? Por que existiu essa leitura estratégica de, desde quando eles entraram, de colocar o CRM antes de investir mais? Eu queria que você colocasse a importância também da figura da empreendedora e empresária Maia na gestão, linha a linha de tudo isso e de ser uma defensora da ferramenta dentro da empresa com os vendedores. Boa. Cara, a gestão da Maia é incrível e nos impressiona demais, porque é uma empreendedora realmente muito diferenciada na maneira que ela lidera, não só ela como o Juan também. E eu falo isso porque muitas vezes o próprio dono do projeto não está tão engajado quanto outra pessoa que ele meio que terceiriza para cuidar disso. Por exemplo, né? Eu quero que o meu vendedor ele faça o CRM, mas se nem o dono ele olha para aquilo, não vê como importante, né? Que é totalmente o contrário da oficina. Exato, que a gente chama muito de guardião, assim, tem que ter um guardião, tem que ter alguém que zela pelo CRM, que cobra, que fica em cima, porque são os dados mais importantes da empresa, né? Onde está a base de clientes. Então, assim, é muito importante e eu falo da gestão da Maia em si pelas trocas que a gente tem. O engajamento que a gente tem com a Maia, de modo geral, ela sempre está nos passando feedback de, João, subimos, temos esse novo produto, ele está performando, vamos testar ele agora, vamos ver como é que vai ser. Esse produto aqui, a gente não está com uma margem tão legal agora, então acho que a gente pode acelerar, colocar aqui. Ela nos dá esses inputs a nível de margem, de financeiro lá dentro. E a gente também sempre troca nesse sentido de, Maia, esse produto aqui no tráfego ele está dando muito certo. Podemos escalar ele? Temos estoque, produção, tá tudo ok? Beleza. Então acho que isso faz com que o projeto tenha tanto sucesso. Assim. Show de bola. Então, acredito que, na tua visão, se o dono não for guardião do CRM, é muito difícil isso dar certo dentro da empresa, né, João? Com certeza. Eu acho que, olhando até para os cases que já tocou, que às vezes é o mesmo playbook assim, que a gente roda para todo cliente, mas que uns dão certo e outros não. Né? Não só para o CRM, concordo demais. Assim, é muito também para o canal de marketing em si, né? E para tudo. Acho que o empreendedor hoje dentro do negócio, acaba que ele tem que saber um pouco de tudo e tem que estar minimamente engajado em todos os pontos. No marketing, no cara que cuida do financeiro, em tudo ali. Porque para ele saber o rumo que está indo o negócio. É isso aí. Se tivesse que escolher um ponto que foi uma virada de chave nesse projeto da Oficina dos Carimbos para realmente ter conseguido superar o investimento com uma redução de 50% da verba, o que você colocaria assim num ranking? Cara, no ranking eu acho que eu colocaria primeiro CRM, já que o WhatsApp hoje é o canal que tem mais conversão e ela investiu nisso porque ela trouxe mais vendedor, etc. Depois eu entraria muito nos criativos, que é o que de fato faz isso acontecer, faz ter oportunidade todo dia ali para as vendedoras. E na tua visão, assim, a gente falou bastante de CRM, queria falar um pouco de criativo contigo. Como que a Oficina dos Carimbos lida com novos criativos? Como que ela enxerga a importância disso para o projeto? Como que vocês fazem essa gestão com ela? Cara, ela tem um nível de consciência muito alto, assim, tanto do que ela já veio, quanto do que a gente sempre ensina, né? A gente sempre tem muito isso de educar o cliente para entender a importância. Não adianta a gente pedir para ele fazer um monte de criativo e ele não saber a importância. E ela realmente sabe que criativo, muitas vezes, infelizmente, é descartável,
Então, às vezes a gente vai colocar um criativo, a gente acha que está muito bom e ele não performa muito Sim. bem e tá tudo certo. Às vezes um criativo que a gente acha que tá ruim, ele dá super certo. E além disso, o criativo em um momento ele vai saturando. Então, a gente precisa ir testando, sempre escalando o criativo e ela... E a oficina as sabe pessoas disso. até copiam, né, cara? Às vezes utilizam o conteúdo delas, que eu vejo a Maia às vezes postando. É referência de mercado, né? Tem uma referência que o povo até copia. Mas, cara, eu acho que é isso. Eu acho que nesse bate-papo dá pra gente aprender muito da figura do trabalho quatro mãos, né? Tanto Sim. da agência quanto do cliente. Porque se a gente não liga os pontos, alinhamento com o vendedor, alinhamento com ferramenta, alinhamento com criativo, com orgânico, é muito difícil ter sucesso no projeto. E quando a gente olha para a oficina dos carimbos, a gente consegue ter uma conexão tremenda, né, João? Com certeza. E para a gente encerrar, a última coisa, pessoal, eu queria que você falasse um pouco de como é essa rotina semanal de gestão, de check-in com a Maia, cara. Esses updates, por que isso é importante para o sucesso do projeto? Com a Maia, e não só com ela, mas com os outros nossos clientes também, a gente sempre tem uma rotina de encontros quinzenais, por mais que eles sejam rápidos, de 15, 20 minutos, para a gente falar direto ao ponto. Ó, o resultado é esse, a gente precisa disso para chegar à nossa meta, testamos isso, deu certo, isso não deu certo, etc. Todo início de semana a gente manda os inputs para ela, né, do que foi feito, o que precisa ser feito ali para continuar a performance da melhor forma, mas o grande ponto é que diariamente a gente está conversando, tanto ela mandando coisas para a gente, quanto a gente mandando para ela do que a gente vê, do que ela está acontecendo por lá. Então, rotina, muitas né? vezes é rotina. Muitas vezes é diário, assim. E comercial é rotina. Exato. Sem rotina, sem resultado. Então é isso, João. Obrigado pelo bate-papo Tamo mais junto. uma vez. Muito aprendizado sempre que você consegue compartilhar com a gente. Pessoal, se vocês gostam desse conteúdo, clica, né, no link aqui embaixo. Se você é um empreendedor, vai ter o site da Oceanos. A gente gostaria muito de bater um papo contigo, entender suas dificuldades e poder, em alguns casos, até mesmo firmar uma parceria. E também se inscreva no nosso canal, curte aqui esse vídeo, porque a gente tem muito a construir juntos. Valeu, João. Valeu. Tamo junto, galera. Tamo Valeu. junto.